Saudações, meu nome é Alexandre Santos, eu sou analista de negócios, planejamento tributário e questões relacionadas a TI e automação comercial da empresa TI Management. E vou fazer uma breve demonstração do Hyper, algumas das suas funcionalidades e até onde ele pode atender ao pequeno e médio empreendedor aí na gestão, né, e na automação do seu negócio. Bom, em princípio eu estou aqui numa demonstração com uma base real, numa empresa que já está funcionando, tá ok? Então, vou mostrar a vocês aqui um pouco do potencial do Hyper. Essa é a interface principal do sistema, o que nós chamamos de back-office, tá? De cara, o operador pode escolher quais os ícones ele quer manter aqui para um acesso rápido. Então eu tenho aqui na seção de cadastros, todos os menus do cadastro estão disponíveis aqui. Também podem ser disponibilizados aqui, quando você personaliza esses atalhos rápidos aqui, seção de cadastro, movimentações, tudo vai poder ser disponibilizado aqui. Nas movimentações, por exemplo, eu posso botar pré-vendas, posso botar para aparecer o pedido de venda, tá? Posso promoção, faturamento, devolução de venda, são ícones que eu posso colocar para facilitar o dia a dia do operador. Lembrando que esses ícones estão associados ao perfil do usuário. Então, o usuário que eu entrei aqui foi o admin. Se entrar aqui, por exemplo, o usuário vendedor, por exemplo, e aí esses ícones que eu disponibilizei aqui não estarão disponíveis no perfil dele. Aí teria que ser criado um conjunto de ícones para cada perfil, certo? Além disso, tem as questões de permissões, né? Aquilo que o sistema pode. Então eu vou entrar aqui, por exemplo, em perfis de usuário, e aqui eu tenho um perfil já pré-definido no sistema, que é o perfil administrativo, né, do administrador, o perfil caixa e vendedor e o perfil de gerência. Nada me impede de entrar no perfil e alterar aqui as coisas que eu posso ou não dar permissão a ele, tá? São telas muito amigáveis, a gestão do Hyper é muito fácil, né? Se você estiver assistindo esse vídeo e tiver noções de informática, estrutura de bancos de dados e tal, vai querer saber como é que o Hyper é desenvolvido, em qual linguagem ele é desenvolvido. O Hyper é desenvolvido em C#, uma linguagem 100% Microsoft, compatível com todas as versões do Windows a partir do Windows 7, tá? Windows 7, Windows 8, Windows 10, perfeitamente. Windows Server, para aqueles que possuem servidores, Server 2003, 2008, 2012, tá ok? O banco de dados do Hyper. O Hyper trabalha com SQL Server, então é uma base robusta e aí atende aí a um grande fluxo de transações. Como é que o Hyper trabalha as questões relacionadas à gestão das informações? Bom, começando aqui, para aqueles que estão iniciando com o Hyper, né, claro que a empresa, tanto a TI Management quanto o próprio Hyper, vão fornecer o suporte. O Hyper hoje, ele está em todos os estados do Brasil. Ele conta com uma equipe de mais de 30 colaboradores. Aí, atualmente eles estavam em 34 programadores, além do time de programação, do time de suporte. Normalmente, as empresas que são contratadas, como a minha, TI Management e muitas outras no Brasil, são as que se relacionam direto com o cliente, tá? E essas empresas, então, contam com suporte avançado, onde o próprio Hyper acessa o computador em casos extremos, onde é preciso uma configuração específica, olhar atentamente por que uma determinada configuração não consegue ser aplicada naquele ambiente. E aí nós contamos com um time muito eficiente do Hyper, tá? Um canal lá que é bem eficiente. Além disso, o Hyper tem uma plataforma muito segura. Para aqueles que quiserem acompanhar, a gente tem aqui um assistente de configuração, então ele vai me dar aqui as diretrizes básicas para se começar uma boa configuração no ambiente de trabalho.
Tá? Então eu tenho aqui a atualização do cadastro da empresa, configurar os dados fiscais, importar a tabela de impostos, né, do IBPT para poder ser demonstrado claramente no cupom fiscal ali o valor aproximado dos tributos, que é uma norma hoje vigente no PAF-SF, né, que é o Programa Aplicativo Fiscal, emissor de cupom fiscal. A gente está caminhando agora para esse mês de junho encerrarmos as atividades dos emissores de cupons fiscais tradicionais, e o IPER já atende a muitos clientes que fazem emissão do cupom fiscal eletrônico, a nota modelo 65, também a nota 55, que já há muitos anos está aí já no Brasil. Então o IPER está amplamente, né, voltado para atender as demandas fiscais, ok? O IPER trabalha bem tanto numa empresa do Simples Nacional quanto em outra modalidade, em outro enquadramento tributário, né? Se for do lucro real, lucro presumido. O IPER tem aí um conjunto de ferramentas muito úteis. Vou mostrar aqui o painel de licenciamento. A parte que é importante do IPER para a gente é esse painel aqui. Ó. Vocês estão acompanhando aqui as licenças. Essa licença é controlada de maneira online pelo próprio IPER. Tá? Nós temos acesso direto ao painel, é um portal que o IPER fornece para as empresas que são os colaboradores. E lá nós podemos fazer a gestão dessas licenças, incluir mais licenças. Então, nesse painel de licença é que eu digo quais as licenças, vou mostrar aqui a vocês, vão se aplicar ao cliente. Desde o back-office, que é esse que vocês estão vendo aqui, se o back-office vai ser um ponto adicional, se o cliente quer mais de um back-office rodando no seu estabelecimento, ou frente de caixa, ou os frentes de caixas, para uma empresa que tem mais de um equipamento de emissão de cupom fiscal eletrônico, ou cupom fiscal convencional ainda esse mês, um módulo para ordem de serviço, um módulo para multiloja e um módulo para o SPED fiscal. Ok? Isso tudo uma vez instalado, você pode instalar, por exemplo, aqui eu tenho uma licença rodando aqui do back-office completo do IPER, o administrativo. Eu tenho mais duas licenças adicionais e um caixa. Eu posso usá-lo em 3 computadores com o back-office e mais um computador com caixa. Nada me impede de instalá-lo em 10 equipamentos. Esta licença ela diz respeito não à quantidade de computadores onde o IPER está instalado, porque a licença fica apenas no servidor. Mas isso aqui diz respeito à quantidade de computadores e equipamentos que vão poder simultaneamente operar as funções do IPER. Okay? A partir daí vai se adicionando licenças. Ele tem um valor de implantação e mensal bastante acessível, né? E diante de tanta coisa que ele pode oferecer. A gente sabe que o mercado ele tem preços exorbitantes. O IPER não se propõe ser um sistema para mega empresas, um ERP, ele se propõe pegar o pequeno, que vai de pequeno a médio e grande porte, mas ele está muito focado no varejo, tá? Em atender o varejo com um trabalho de gestão muito eficiente. O IPER não dá problema de funcionar hoje para amanhã devido à sua estrutura, tanto de banco de dados quanto a linguagem de programação que é C#, como eu já falei. Mais adiante aqui, a gente vai dar uma pincelada rápida aqui, eu vou dar uma pincelada rápida com vocês aqui. Nesse ambiente aqui, o IPER tem uma coisa muito, muito bacana, que é a possibilidade de se trabalhar num ambiente multi-empresas. Como é que funciona isso? Por exemplo, eu estou num ambiente real, onde eu tenho 3 lojas de tintas trabalhando com o mesmo banco de dados. O IPER consegue separar isso por CNPJ, ele consegue escriturar fiscalmente tanto a entrada de notas, a emissão de notas, ele não confunde as informações, né, que são emitidas em cada ambiente. Então, como é que é feito isso? Esse é o servidor e só ele é que pode fazer todo o cadastro. A partir do momento que o produto é cadastrado aqui, automaticamente ele é emitido, disparado para todas as bases de dados conectadas a essa. Claro que ele não leva a quantidade. Aí cada ambiente de trabalho é responsável por importar suas notas fiscais de compra. Então, como é que é feito esse processo no IPER? Eu estou trabalhando na matriz, certo?
Então, toda movimentação fiscal, tá, que eu fizer de consultar nota, documentos fiscais, emissão de nota, tudo isso que é possível fazer no menu fiscal vai estar associado automaticamente ao CNPJ da matriz. Tá? Aí você pergunta assim, mas eu tenho uma loja que vai ser a minha base principal, mas as outras não são filiais propriamente ditas. Elas não operam sobre o mesmo CNPJ, a mesma raiz de CNPJ, vamos dizer assim. Não é, por exemplo, aqui 1000 contra, lá 2000 contra, 3000 contra. Eu tenho uma estrutura de matriz e filial, mas o meu ambiente eu tenho uma empresa no simples em cada extremidade. É exatamente isso, é exatamente esse o ambiente que eu tenho aqui. Eu tenho um ambiente onde cada empresa, se eu mostrar a vocês aqui empresas, eu tenho aqui uma empresa configurada, tá? Que eu a defini como matriz, e aqui eu tenho as filiais que foram definidas para ela. Observem aqui que apenas um desse CNPJ aqui é de fato uma filial, esse 2000 contra aqui, ó, que é filial de um desses CNPJs aqui, certo? Provavelmente pela raiz dele aqui, ó, 1054, esse CNPJ é filial desta matriz aqui. Como é que eu tenho aqui uma terceira filial rodando com um CNPJ diferente, né? Que não faz parte dessa estrutura? Simplesmente porque o Hiper ele consegue usar todo o cadastro de clientes, fornecedores, produtos nesse terceiro CNPJ, ele consegue usar tudo isso sem conflitar a quantidade de produtos e a movimentação que é feita no sistema sobre estes outros dois CNPJs aqui, porque ele separa isso por entidade, tá? Por empresa, digamos assim. Como é que eu sei que isso é assim? Vou fazer uma consulta rápida aqui no cadastro de estoque. Então, vamos pegar o primeiro produto aqui. Eu estou na matriz aqui embaixo, vocês observam, vou clicar aqui para que haja o efeito do mouse, vocês vejam onde eu estou. Eu estou na matriz, tá? E agora eu vou voltar aqui na minha base aqui, minha base de estoque. Eu tenho uma base com quase 15 mil itens, porque nós unificamos todo o estoque, tá? De todas as lojas. Então tem bastante item, né? Tem mais coisas a ser filtrado, tem bastante coisas que está inativa também, que foram inativadas porque a empresa não vai trabalhar com esse produto no momento. Tá? Então vamos lá. Eu observo no produto 1 aqui, eu tenho 30 itens de estoque, tá vendo aqui, ó, 30 unidades, tá? Só para você marcar bem esse primeiro código aqui, código 1. Agora eu vou trocar de ambiente, eu vou para a filial número 2. Como é que eu faço a troca de ambiente no Hiper? Eu venho aqui no menu cadastros e aqui ó, eu posso, através de um clique aqui, alterar local de trabalho ou simplesmente pressionando Ctrl L, ele vai me trazer esta tela aqui, onde eu posso escolher várias empresas e várias filiais. Tá? E aí eu escolho a filial que eu quero, eu estava na filial 1, na matriz, né? E agora eu quero ir para a filial 3. Observe que meu produto lá eu tinha 30 unidades na filial 1, certo? Alterei, automaticamente ele muda aqui o label, o rótulo, para que a gente saiba em que ambiente nós estamos trabalhando. Se nesse momento aqui eu tentar importar um XML de compra, tá? E esse XML tiver sido emitido para a matriz, ele vai me avisar que eu estou num ambiente diferente e ele não vai me permitir importar aqui, ok? Mas vamos ao produto primeiro, que aí fica uma coisa mais clara. Observa aqui, ó, o mesmo produto código 1, aqui eu estou com estoque 0. Por quê? Se lá eu tinha 30? Exatamente por isso. A quantidade que é referente à movimentação, aquilo que vai para o SPED fiscal, né, para os relatórios contábeis, ele está atrelado ao CNPJ. Então, nesse ambiente aqui, eu não importei esse produto, eu não entrei com uma nota fiscal de compra, por essa razão ele está zerado. Isso é perfeitamente administrado pelo Hiper, daí a gente ter o prazer de trabalhar com o Hiper no ambiente multiloja, o que facilita muito a vida de quem faz a gestão do negócio. Tá? Por outro lado, eu tenho a obrigação de saber que nessa estrutura, uma loja minha que está em São Paulo, que está no sul, ela não vai conseguir cadastrar o produto lá. Tudo terá que ser cadastrado pela matriz.
Tá? Eu consigo importar uma nota de compra numa filial? Consigo, perfeitamente. Mas o cadastro da mercadoria do item só pode ser feito numa base, tá? Que seria na matriz onde está a base de dados. Outro ponto interessantíssimo do Hyper, na minha opinião, é a possibilidade, vou mudar de ambiente aqui, porque eu acho que nesse outro ambiente eu não tenho ainda. Por exemplo, vou mudar para o ambiente aqui da matriz, o principal. Fechou o mês, né? Terminou o mês, ontem, por exemplo, foi o último dia útil, né, do mês, o último dia vigente do mês, corrido, e eu preciso juntar os arquivos para mandar para a contabilidade. Bom, chegando agora o prazo de acabar com o ECF, vai acabar aquela necessidade de redução Z, de mandar fita, memória fiscal completa, memória fita detalhe, etc. O que é feito? Como o Hyper trabalha isso? Você vai vir no menu fiscal, você vai vir aqui em exportar documentos fiscais, vai escolher o mês, certo? Vai escolher aqui que você quer enviar o arquivo por e-mail. Quando você vier aqui e escolher, por exemplo, eu quero botar no desktop isso, por exemplo. Então, vou dar um OK. E se houver notas emitidas nesse período, ele automaticamente, tá vendo aqui, ó, vai pegar, reunir tudo num arquivo só. Você vai digitar o e-mail do seu contador ou para a pessoa para quem você quer enviar o conjunto de documentos. E ele pega todos os XMLs e envia automaticamente para o e-mail indicado. Isso é muito útil. Além disso, ele te permite gerar os relatórios das notas que foram emitidas no sistema para que a contabilidade acompanhe a numeração ali e lhe oriente. O procedimento do Hyper de gestão dessas informações é muito prático, né? A gente sabe que tem muitos sistemas no mercado aí e o pessoal do Hyper se preocupou muito com tornar esse procedimento o mais fácil e eficaz possível, né? Além disso, claro que a gente pode fazer outros movimentos aqui. Então, um exemplo prático, por exemplo, eu estou na matriz, eu estou com um usuário que tem permissão, porque quando eu cadastro o usuário aqui em usuários, eu digo ao sistema quais as filiais estão autorizadas para ele. Então, de repente não, dentro da minha regra de negócio, eu não quero que uma loja, um vendedor de uma loja ou um gerente tenha acesso ao ambiente da outra. De repente eu quero que ele tenha acesso só a questões relacionadas à quantidade de produtos e tal, para ele solicitar. Mas eu não quero que ele tenha acesso. Então aqui eu defino qual a filial. Isto não inviabiliza o perfil que eu criei para ele. Se eu disse que aquele usuário não pode acessar um histórico de vendas, em qualquer ambiente que eu liberar aqui, ele continuará restrito às regras permissivas que estão atreladas ao cadastro dele. Tá, ok? O Hyper trabalha com uma senha criptografada, não dá para abrir a base de dados e olhar a senha. O que pode ser feito é solicitar suporte técnico nosso ou alguém entrar com o usuário com credenciais e gerar uma nova senha de 4 dígitos e em seguida a pessoa entra e altera a sua senha de acesso. Ok? O Hyper trabalha com cartão de autorização também. Tá? E além disso, eu posso dizer quais os relatórios eu permito que o usuário possa ver no sistema. Por exemplo, na seção grupo de estoques, um subgrupo geral, todos esses relatórios aqui não estão disponíveis para esse usuário em questão aqui. Que seria esse aqui, atrás aqui. Ele não está disponível. Então esse usuário ele não consegue vir aqui no menu de relatórios e tirar relatórios que não são, por regra de negócio da empresa, permitidos, né, para ele acessar. Isso também ajuda muito, muito, muito mesmo. Tá? Outra coisa que nós podemos destacar no Hyper é a sua gestão financeira. Como é que é feito, por exemplo, vamos citar uma questão muito comum no varejo, que é venda no cartão de crédito. Como é que a gente trabalha isso? Né? Quando o cliente não tem uma necessidade muito grande de seccionar isso, separar essa questão por bandeira, normalmente eu prefiro orientar o cliente, aqui frente de caixa, operadora de cartão, a cadastrar aqui, nesse ambiente aqui, não a bandeira, Visa, isso e aquilo, cadastrar o Gateway, a empresa que te faz o repasse
né, desse pagamento. Então eu tenho aqui, nós trabalhamos lá apenas com Cielo e rede. Então, ao invés de eu me preocupar na hora de escolher aquele leque de bandeiras de operadoras, eu me concentro em quem informa meus rendimentos ao governo. Então, eu só transiciono nesse ambiente aqui, nas lojas. Minhas vendas em cartão. Elas acontecem em crédito e débito e só Cielo e rede. Então, são essas duas cadastradas aqui. Cielo Crédito, com o prazo aqui de rotatividade dele, né? Então, eu tenho aqui Cielo Crédito 31 dias e por aí vai. Uma outra coisa que eu posso clicar aqui em alterar, vincular a empresa credenciadora aqui, que é uma norma do PAF, e vincular um cadastro para ele, tá, de operadoras. Além disso, isso aqui é criado no próprio cadastro de clientes, tá? E além disso, eu posso cadastrar aqui a taxa administrativa, aquele valor que é descontado de cada venda efetuada em cartão de crédito ou débito. Então, eu fazendo essa informação aqui, quando a empresa vende a sua mercadoria no cartão e, por exemplo, vendeu num cartão Cielo, passou na maquineta da Cielo, no POS da Cielo, ou TEF, e aí isso caiu no contas a receber com o prazo de 31 dias para ser assinalado lá o recebimento dela. E se eu colocar a taxa aqui, já vai deduzir a taxa. Então, o valor que eu vou procurar no sistema, obviamente, vai ser o mesmo valor que eu vou procurar no demonstrativo da administradora. Isso facilita muito, porque eu posso, por exemplo, tirar um relatório no contas a receber de quanto a Cielo me deve no período tal das vendas X. Tá? E eu consigo aí tomar minhas decisões por antecipação ou outros fatores. Tá? Isso é uma coisa muito interessante também de se colocar aqui no Hiper para facilitar e muito. Isso é um recurso bem bacana mesmo. Outra coisa importante aqui é que as lojas, o operador ao final do dia ele não tem que enviar nada para a matriz. É o sistema quem faz esse envio automaticamente a partir de um prazo de sincronização que nós definimos nas configurações. Então, por exemplo, eu quero saber um fechamento de caixa aqui. Então eu venho aqui, eu quero saber como é que foi o fechamento de caixa de uma determinada loja. Então eu pego o dia em questão, tá? Escolho o caixa, por enquanto eu só tenho esses dois caixas cadastrados, né? Tá vendo aqui, ó? Esses dois caixas estão cada uma desses caixas aqui está cadastrada numa loja, né? Uma filial, digamos assim. E aí eu quero dizer qual a loja. Você vê que quando eu escolhi esse usuário aqui, ele é configurado como caixa apenas da matriz. Então não aparece outro aqui da filial. Se eu escolho um outro operador de caixa, ele já automaticamente muda esse. Tá vendo? Isso só permite que eu escolha a filial aonde esse operador de caixa está. Então eu quero tomar o relatório desse caixa aqui. Eu faço o quê? Eu tenho a opção de fechar o relatório. O Hiper trabalha fazendo um fechamento de caixa às cegas. Então, o que seria um fechamento de caixa às cegas? O operador, ao final do dia, o caixa, ele contabiliza as espécies e lança numa tela específica no frente de caixa, reúne tudo o que ele contabilizou num malote, grampeia com o papel que o Hiper emite, junta lá no seu envelope e destina isto para a administração para que ela faça. O administrador, então, ou o gerente responsável por esse setor, ele vem aqui em PDV, movimentações, consultar fechamento de caixa, e ele vem aqui, toma a informação do caixa, ele pode inclusive marcar aqui para ele fechar o caixa se não houver diferença, ou se ele quer só conferir, ele dá uma olhada aqui. E o Hiper não trabalha gerando relatórios engessados. Todos os relatórios dele são gerados em PDF e automaticamente já é chamado o programa, tá, para leitura de arquivos em formato PDF, onde ele já traz automaticamente aqui para a gente o relatório gerado. Tá? A partir daí é só fechar, deixa que ele vai apagar do temporário aquele arquivo ou pode ser salvo também. Outro ponto nessa questão relativa aos relatórios que você pode tirar, havendo dúvida no fechamento, o operador pode vir aqui e requerer a fita de caixa de um determinado caixa.
Então, nós acabamos de ver esse caixa aqui e eu quero saber, inclusive, as operações que não foram concluídas, para que eu veja como é que está o andamento diário. Então, essa fita de caixa, ela é basicamente um resumo das operações por operações, operação por operação. Então, o que acontece aqui? Eu sei a hora que o SF entrou em operação, tá vendo lá? Que horas que ele começou a funcionar e quais foram os lançamentos efetuados no caixa. Então, entrou o suprimento no início do dia, depois começaram as vendas. Então, você observa que ele traz aqui o COO, que é o contador de ordem de operação do cupom fiscal, né? Como poderia ser também o número da NFE. E aí, ele automaticamente me mostra aqui os itens que constam nesse documento fiscal. Com isso, facilita muito a procura de diferença de caixa, erros de lançamento, lançou uma espécie de um jeito e era de outro. Então, isto é tratado assim, dessa forma. E aí ele começa a sinalizar para a gente, se tiver asterisco em alguma parte do texto, ele vai sinalizar que há uma diferença entre o que foi transicionado lá, né? As transações que aconteceram no caixa e o que foi informado, né? na documentação enviada à administração. Aí o operador ele vem na fita de caixa e ele acompanha aqui, ó, movimento por movimento, é uma forma de achar a diferença. Inclusive aqui, ó, cancelado, tá vendo? Houve cancelamentos e aí o sistema pode ser configurado para obrigar o operador a colocar o motivo do cancelamento. Isso é muito, muito, muito bacana mesmo. Bom, tem tantas funções, gente, e não é um sistema de telas complexas. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, no menu de cadastro de produtos, eu posso, por exemplo, imagina que eu quero mudar um determinado produto aqui que tenha a palavra quadrada, né? Vamos pegar essa palavra quadrada. Vamos filtrar aqui, ó. Tenho 3 itens quadrados e eu gostaria que todos esses 3 itens fossem movimentados. Eu posso marcar todos aqui. E aí, consequentemente, eu posso clicar em alterar e ele me leva para uma tela. Não é a mesma tela onde eu faço uma alteração avulsa, por exemplo, porque aqui eu tenho que marcar o flag. Então, esses 3 produtos que estão aqui atrás, vamos imaginar que eles têm o mesmo NCM, mas isso não aconteceu no cadastro. Então, como é que é feito isso? A gente marca todos aqui atrás, dá um duplo clique, ele traz para a tela, e esses são os campos que, ao serem marcados e serem escolhidos, passado aqui nesse campo algum valor, ele automaticamente já vai associar isso àqueles 3 produtos. Então, que valores são esses? NCM, categoria, marca, empresas que trabalham com marca própria, né? Você vai poder vir aqui, fazer um novo cadastro da sua marca. Quando você clicar aqui em nova marca, ele automaticamente tem um flag aqui, onde a gente marca dizendo que, assinala, né? Dizendo que trata-se de um produto que é de marca própria. Caso contrário, existem outras opções também de marcas ali que a gente pode colocar. Isto demonstra o quão versátil é o Hiper e o quão ele está empenhado, né, preocupado em trazer para o negócio um cliente, um conjunto de informações, né, com mais facilidade de manuseio. Imagina ter 10 mil itens e ter que fazer uma alteração de NCM, por exemplo, num determinado conjunto desses 10 mil itens. Então, isso tudo é feito aqui de maneira muito prática mesmo. Tá? Outro ponto interessante é eu ver a conta corrente do produto, porque aí vou saber da sua movimentação, em que loja foi, se já movimentei esse produto em outro ambiente ou não, e por aí vai. Tá? São ferramentas do Hiper que nos ajudam muito. Uma outra coisa importante aqui é que a gente está diante de um cenário tributário bastante carregado de obrigações e cautelas, como sempre foi, mas de um tempo para cá isso tem se acentuado mais. Então eu posso vir aqui, né, automaticamente no produto, quando eu estou cadastrando, na parte do NCM, e aí observe uma coisa muito, muito interessante,
Vou pegar aqui esse aqui, ó, 96034090. Vou vir aqui na lupinha, capítulo e subcapítulo. Cadê? Ok, só peguei um aqui pra gente ver. Vamos lá. NCM 96034090. Capítulo 96. Então vamos lá. Pode se digitar rápido também, que vai chegar lá do mesmo jeito, tá? 9, trouxe por 9, 96. Tá aqui, cadê tu, rapaz? Vamos lá. Isso, tá aqui, ó, 96. Observe bem que a gente estava montando ele aqui atrás. Se eu tirar aqui, ó, 96034090. Arrastei aqui apenas para você acompanhar comigo. 9603, essa é a seção 9603 4090. Tá aqui o nosso 9603 4090. Tá aqui o nosso NCM. E uma coisa interessante de se mostrar é que se eu clicar aqui para mandar alterar o NCM, olha o que ele vai me dizer, ó, que nós já cumprimos o que diz a norma técnica de 2015, onde é obrigatória a informação do SEST, que é um outro código, né, que serve para acompanhar e rastrear o produto. Né. Observe bem que aqui eu posso automaticamente fechar. Eu só estou mostrando esse campo aqui. Quando você escolhe o NCM, ele já atrela isso ao SEST, né, e conseguimos aí então cumprir bem o que determina aí a legislação. Outra coisa bem bacana de se ver aqui, fechar aqui o cadastro de estoque. Eu tenho em todas as telas praticamente de pesquisa, eu tenho buscas avançadas. Então nós podemos refinar a nossa busca aqui da melhor maneira possível. Para quem trabalha em loja de departamento, uma coisa muito, muito bacana, às vezes o seu fornecedor, ele costuma mandar o mesmo produto, né, em ocasiões diferentes, mas ele consegue mandar várias notas, né, com um produto com códigos de barras diversos. Então tem um produto que mudou de código de barra, pode manter aquele, vem aqui em códigos de barras, vai observar que é possível clicar aqui e gerar novos códigos de barras ou digitar e dar Enter. Então eu posso chegar aqui e pegar um código de barra 789.000.123.445. E posso clicar aqui no Enter para que ele gere isso aqui embaixo. E automaticamente já associa esse produto. Então, se eu chegar com um leitor de código de barras e aplicar sobre o produto, ele vai ler, se tiver, claro, lá colado nele, os dados referentes ao código de barras, né? Automaticamente ele vai vender aquele produto ali, mesmo que tiver 20 códigos de barras aqui no mesmo produto, ele vai conseguir pesquisar isso perfeitamente. Bom, o vídeo vai ficar muito longo se eu for esmiuçar tudo aquilo que o Hyper pode fazer. Então essa aqui é só uma visão básica, rápida, né, das possibilidades que o Hyper tem, além de ferramentas de backup. Existe um correio eletrônico interno onde as lojas podem falar entre si. Você pode enviar uma mensagem para um operador quando ele estiver online no sistema. Quando ele fizer o login dele, ele recebe esse comunicado. Isso é muito bacana mesmo. Né? Além disso, vamos à questão relacionada ao envio, né, de relatórios, a tomada de relatórios, né, que aí você tem um leque de relatórios aqui, ó, relatórios que são desde aqueles de gerenciamento até os fiscais e contábeis. Nós conseguimos, através do menu movimentações, gerar o nosso livro de inventários, normalmente, né? Vamos lá, acho que eu me perdi em alguma coisa aqui. É que são tantas coisas que eu já não sei nem mais onde estou. Ok. Bom, na parte fiscal, né, como é que é feita a emissão de uma nota, por exemplo? Se você fez um documento fiscal, você pode vir aqui em movimentações do PDV, qualquer movimentação do caixa, tá? Vem em operações de caixa, vai ver a venda aqui, escolhe uma movimentação, aquela que você deseja emitir, no caso aqui é só um suprimento, mas imagina que o cliente precisa da nota fiscal eletrônica
contendo esse produto que ele está adquirindo. O que nós fazemos? Marcamos contendo os produtos aqui, né, desse cupom, que esse produto não aparecem aqui. Nós podemos visualizar os itens do cupom aqui, tá vendo? É possível fazer a visualização, saber inclusive qual foi o vendedor que atendeu, por aí vai. Nós podemos vir aqui simplesmente marcar o documento, tá, e emitir nota. Tá? Isso está sendo melhor ajustado no Rio de Janeiro, porque como alguns outros estados já como é que se diz? Bom, isso facilita bastante você a emitir rápido uma nota. Outra peculiaridade que, se não bem cuidada, atrapalha muito quem está no varejo, lojas de shopping, né, lojas de comércio em geral, é a devolução, aquela devolução que o cliente chega na loja e... Né, como é que é feito isso? No frente de caixa, e aí eu não vou poder abrir aqui para vocês verem, porque eu não tenho uma impressora fiscal conectada, mas no frente de caixa, ele vai no caixa, recebe lá, o caixa pega então o documento fiscal dele lá, que demonstra que ele adquiriu o produto ali no estabelecimento, vai lá no PDV, tem um menu F1 para devolução, ele informa ali, pesquisa o produto, informa aquele produto, informa a quantidade devolvida, o valor pago de maneira unitária. Em seguida, eu vou lá, faço a devolução, esse valor já entra lá no subtotal como crédito, o cliente adquire a nova mercadoria e a gente vai receber ali, se der o valor exato, automaticamente ele vai... aqui, vamos ver onde é que eu estou aqui. Cadê? Isso, automaticamente ele vai reservar aqui, ó, no menu PDV, tá? Eu vou ver o painel de visualizações aqui, aliás, perdão, menu movimentações, eu vou vir em devoluções, lá no caixa eu atendi o cliente rápido, o sistema já liberou o crédito da devolução dele, e a operação ela fica aqui pendente, aqui atrás do movimentações, na retaguarda ela vai ficar pendente para a emissão, que nesse caso já vai ser uma nota fiscal eletrônica, tá, com o CFAP de entrada. A mercadoria precisa voltar para o estoque para que não seja pago o imposto duas vezes, para que não ocorra a bitributação. Bom, essas são uma das facilidades do hiper que ele pode fazer e como ele pode trabalhar bem no ambiente multilojas, né? Ele pode, inclusive, aqueles que trabalham com produção própria, ele pode, inclusive, aqui no menu movimentações, definir uma ordem de produção. E aí a matéria-prima tem que ser cadastrada direitinho, quantidade, aí é feita toda o gerenciamento, uma gestão, vamos dizer assim, do setor de produção, né? Confecções e outros ramos aí, que podem utilizar isso e controlar sua matéria-prima. Tá? Isso é uma coisa muito, muito fácil também de se fazer no hiper. Nós temos os relatórios de comissão, e aonde a gente consegue criar grupos de comissão diferenciados. Eu posso ter um grupo comissionado de um jeito e outro grupo de outro, e ali dentro eu digo quais os vendedores pertencem aos grupos, e aí então a comissão é aplicada de acordo com as regras que nós estabelecemos aqui. Isso é muito, muito bacana mesmo. Bom, gente, eu tenho muita coisa para falar para vocês sobre o hiper. Esse é um vídeo que já está longo, né, por demais, mas não tem como falar do produto com todas as coisas que nós vemos de positivo no produto, sem falar para vocês num vídeo longo, né? Apesar de eu querer ser bem resumido, mas tem funções aqui que demandam um pouco mais de explicação. O hiper é todo voltado para trabalhar, tá? Com os CFAP já configuradíssimos, tá? Então fiquem tranquilos que é possível incluir um CFAP para uma determinada finalidade aqui no sistema, e é possível também aqui no próprio sistema você gerar o backup, né? Em seguida salvar isso aí em nuvem ou no HD externo, para que o sistema então ele possa estar sempre bem resguardado, né? Nada melhor do que um bom backup. Então, alguns comunicados do próprio hiper, da Uni4, que é a empresa, que é a razão social do hiper,
ela está com esse banner aqui, informando ao cliente algumas novidades, algumas coisas que podem ter modificado no sistema, o que há de novo e por aí vai. Nós temos um blog do Hyper, né? No portal do Hyper tem um blog lá que é possível se cadastrar, receber newsletters, ou possível também que você encontre, digamos assim, vamos cogitar aqui, vocês desculpem aqui que o telefone me chamaram aqui, acabei me distraindo aqui. De qualquer forma, a ideia aqui básica é mostrar a vocês como o Hyper está preparado para atender a esses ambientes, tá? Que vão desde a parte de estoque, os códigos de movimentação de estoque, os NCMs, tabelas de preço, diferenciada, grades, unidade de medida. No financeiro, uma coisa bacana que nós temos aqui, eu vou entrar aqui em parâmetros gerais do sistema, é possível trocar essa cor de fundo também. Você observa que eu posso escolher aqui uma cor, automaticamente o Hyper vai assumir aqui isso. Pode ser um diferencial apenas para a estética do sistema, né? Mas aqui eu tenho configurações que eu posso definir, tá? Para que o Hyper se oriente a partir do que foi marcado aqui. Eu não quero permitir a venda de produtos inativos, tá? Eu não quero permitir a venda de produtos fora de linha, tá? E quero que sempre seja solicitado pelo sistema o motivo do cancelamento de operações no fluxo de caixa. Eu posso configurar algumas regras na parte de estoque. Na parte comercial também é importante que isso seja posto aqui. Aqui é o ambiente do multilojas, como é que ele funciona, mas no nosso caso aqui nós não estamos usando o ambiente multiloja. Tá? E como eu já falei, essa informação ela fica disponível, né? No Hyper, no momento que você entra no ambiente que você quer, a informação da loja está ali a um clique, né? Sem que o operador precise, ao final do dia, ficar fazendo carga, sincronizando com a matriz. Ok? Bom, e esse ambiente aqui ele não está no ambiente multiloja, porque ele é o servidor, então isso automaticamente já permite que eu trabalhe aqui perfeitamente, cadastrando, importando e tal. As notas fiscais de compra são lançadas pelo Hyper aqui, ó, lançar nota fiscal de compra. Nesse ambiente aqui, eu faço a importação de um XML que recebi por e-mail, ou faço o download direto aqui, através da ciência da operação, manifesto destinatário. São procedimentos, né, que já estarão sendo implantados de maneira obrigatória para todos os estabelecimentos. Por enquanto, só alguns estão obrigados a fazer a ciência da operação, alguns ramos, alguns estabelecimentos, mas o Hyper está totalmente preparado para fazer o manifesto aqui da nota. Em seguida, ele já procede para uma outra tela, onde se manuseia, né, outros recursos relacionados a essa importação que eu estou fazendo. Como, por exemplo, o produto não existe, importei agora, como é que eu faço? Aqui mesmo eu já digo que ele é um novo produto, o próprio sistema pega o XML com todos os dados e leva para a tela para você conferir, alterar nome, códigos e outras informações, referências, tá? Isso é muito, muito legal mesmo. A gente, na verdade, o que a gente precisa pontuar no Hyper? Que o Hyper está trabalhando firmemente para que esse produto, esse sistema todo, ele tenha uma interface muito mais amigável a você, que é o operador, o tomador de decisões aí da sua empresa, tá ok? Bom, é um vídeo que vai ficar por aqui, né? Mais para frente a gente solta aí outros vídeos demonstrando algumas funcionalidades do Hyper, algumas particularidades que ele tem, mas isso fica para um outro vídeo, ok? Um forte abraço a todos, tá ok? E precisando de maiores esclarecimentos sobre o Hyper, vou deixar os dados de contato aí para que vocês possam estar procurando informar mais sobre essa ferramenta, que na minha opinião é bem bacana. Vamos devolver a tela do usuário do jeito que estava, verde,
né? Para quem nunca... Aqui entram as logos dos relatórios, as logos das notas, que também entram lá no módulo certo, para que o Cima possa automaticamente ser usado aí de maneira correta. E aí no próximo vídeo a gente está abordando aí detalhes mais técnicos, tributação, como é que o IPER lidar com isso e tudo mais, ok, gente? Forte abraço a todos e até a próxima.